Agora, eu tava falando de cabelos, né? E cabelo é beleza, gente. Cabelo é autoestima, não é verdade? É identidade. Tem uns que falam que o cabelo é a moldura do rosto. E é exatamente isso que doenças capilares como a alopécia ou a queda de cabelo podem ser experiências extremamente difíceis de lidar, principalmente para nós mulheres. E foi pensando nisso que a gente convidou a doutora Flávia Gorini, que é dermatologista, especialista em cabelos há 15 anos, para explicar para a gente por que isso acontece, se tem tratamento, quais as causas, enfim, para falar tudo pra gente. Bom dia, doutora Flávia, um prazer te receber, Bom dia, viu? Fernando, o prazer é todo meu estar aqui com você. 15 anos tratando só de cabelos. 15 anos como uma subespecialidade as doenças do cabelo e queda. E olha, gente, eu nem sabia que na dermatologia tinha essa especialidade. Existe, né? sim. Tanto a questão clínica quanto a questão cirúrgica também está dentro da área da dermatologia e da cirurgia plástica. Então eu posso dizer que há 15 anos a doutora Flávia devolve a autoestima das mulheres, porque cabelo é isso, né, doutora? Cabelo é fundamental para a autoestima feminina, né? Às vezes não existiu nenhuma repercussão estética ainda na mulher, mas ela já tem uma perda de autoestima, uma insegurança muito grande, só com o aumento da queda do cabelo. Com certeza. Inclusive, falando já em aumento de queda de cabelo, eu já vou fazer a pergunta que eu ia fazer lá no final, que eu já estou curiosa para saber, porque às vezes eu tenho fases que meu cabelo cai tanto no banho. Como é que a gente sabe se a quantidade que está caindo é normal, doutora, pra gente? Assim, a queda do cabelo é normal acontecendo nas lavagens e no pentear. Tá. A mulher sempre tem um perfil, uma quantidade habitual. Quando que é um sinal de alerta para essa mulher? Quando ela começa a observar que está preso na sua roupa, percebe que o tempo todo tem cabelo colado. Na cama, no travesseiro, no banho aumentou muito e nas lavagens também você observa uma quantidade muito maior. Existem até algumas tabelinhas que eu posso até disponibilizar se você quiser, que mostram quantidades dentro do normal e dentro do anormal. Mas é muito diferente por conta do comprimento do cabelo. Cabelos mais longos vão fazer bolinhos maiores de fio. Sim. Então, o fato de estar preso, de você observar no travesseiro, no seu ambiente de trabalho, tem cabelos no chão, geralmente já está acima do normal, que é em torno de até 100, 120 fios por dia, que seria uma quantidade normal. Tá, agora falando de alopécia. Existem tipos de alopécia, doutora? Existem várias doenças, né, que acometem o couro cabeludo, causando a queda. A alopécia, de um modo geral, a gente associa as alopécias androgenéticas femininas, que é a calvície feminina. Existe também os eflúvios telógenos agudos, que são esses períodos que você me mencionou. Tem momentos que cai muito o meu cabelo. Eu tenho, principalmente quando eu passo por algum tipo de estresse muito grande, aí eu vejo que a queda aumenta, daqui a pouco diminui de novo, mas sempre tem isso, assim. Cíclico, né? Cíclico. A queda por estresse é uma das causas dos eflúvios telógenos agudos, que é quando a mulher percebe grande quantidade caindo. Mas também existem muitas outras causas para o eflúvio agudo, né? Tem alterações hormonais, né? Tem alterações nutricionais, tem quadros infecciosos, e agora com o Covid isso ficou muito evidente, né? O Covid, ele faz um processo microinflamatório, uma queda de cabelo intensa, né? Então, a parte de desnutrição também, falta de ferro e falta de várias vitaminas são condições que agravam muito a mulher com muita queda de cabelo. É verdade que quem faz cirurgias e leva uma anestesia geral depois vai ter queda de cabelo? É muito Ou comum. anestesia hack, enfim? Não, a anestesia e todos os medicamentos usados, tanto na anestesia como alguns medicamentos usados no pós-operatório, podem sim abrir um quadro de queda de cabelo. Né? Vários medicamentos antidepressivos também podem fazer queda de cabelo. Então, são várias condições que são importantes para definir, que vai encurtar o ciclo desse cabelo e esse cabelo vai cair em grande quantidade. Isso é o eflúvio telógeno agudo que a gente chama na dermatologia. E a doutora falou da questão das medicações, né? E da questão da alimentação também. E a gente vê muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica que perdem o cabelo, chega a ficar assim, só com uma penugem, assim. Perde sim, né? existe uma Por perda conta nutricional importante. De perda nutricional e também junta com a anestesia da as medicações, né? Isso. Por isso que é muito importante no pós-bariátrica ter também um acompanhamento todo nutricional,
né? A gente, junto na dermatologia, a gente vai acompanhando, vai usando as medicações que estimulam todo o crescimento e a renovação desse fio, mas é fundamental também o acompanhamento com o nutricionista. Perfeito. E a doutora falou de Covid, então a Covid causa queda de cabelo, doutora? Causa queda de cabelo, né? Na verdade, a Covid traz outras alterações de pele, não só a questão capilar, mas a questão capilar realmente foi bem impactante, né? Quadros virais, geralmente ocorre uma queda de cabelo moderada, geralmente 90 dias após os quadros infecciosos. O Covid veio mudando um pouco esse parâmetro, os volumes eram muito grandes de cabelo e intervalos até menores, né? Pessoas com 30, 45 dias pós-Covid, com quedas realmente significativas. E o que é importante, né? O Covid foi uma coisa que acometeu a população de um modo bem extenso, muita gente com queda de cabelo, mas quando que é importante você procurar um médico quando você teve Covid e essa queda de cabelo está muito persistente? Depois do Covid, lá 45 dias até 90 dias, você vai ter uma queda de cabelo natural. Quando ficar atento, se a queda de cabelo for persistente, né? Você tem mais de 3 meses de queda de cabelo, o volume muito exacerbado também tem que tratar, ou aquela pessoa que aumenta a queda de cabelo e ela se mantém. Porque o esperado é que você tenha o Covid, 45 dias depois você vai ter um pico de queda de algumas semanas, isso vai normalizando, para-se a queda e o cabelo retoma seu crescimento e recupera o volume. Tá. Quando isso não ocorre, ou a queda é muito prolongada, ou esse cabelo não recupera o volume, é fundamental uma avaliação com o médico dermatologista para entender por que o cabelo não está conseguindo voltar ao seu ciclo normal. Tá. E aí a gente tem que realmente intervir. Acontece mais em homens ou mulheres a alopécia, doutora? Na verdade, a alopecia acomete os dois sexos, né? No homem é mais preponderante a calvície androgenética masculina, né? Mas os eflúvios também acontecem. A mulher é muito mais suscetível aos eflúvios, mas também tem a calvície androgenética. Então, os dois sexos são acometidos. E nesses casos, o cabelo volta a crescer? Na calvície Mesmo sendo genética. genético? Isso. Se a gente consegue parar a progressão da calvície e estimular com que esse cabelo volte a nascer. Depende também do tempo de calvície, do grau de acometimento, do tempo de início, mas hoje a medicina traz medicamentos que conseguem parar esse processo e fazer com que esse cabelo volte a ciclar, né? Volte a se desenvolver e volte a engrossar. Existe sim. Então vamos falar dos tratamentos agora, doutora? Sim. Tem inúmeros tratamentos? Como é que é? Existem inúmeros tratamentos, mas é muito importante, Fernanda, como são várias causas, né? Que seja feita toda uma investigação. Porque um único paciente, ele pode ter um eflúvio, ele pode ter uma calvície genética e ele pode ter outro tipo de doença capilar interferindo no seu volume do cabelo. Pode então, ter várias coisas associadas. Pode, é muito comum a associação de mais de uma entidade, tá? Entendi. Então, na dermatologia, o que a gente faz, né? Primeiro é você determinar a causa ou as causas da queda de cabelo nesse paciente. Então, é necessário uma investigação laboratorial, a gente avalia todo o perfil hormonal, perfil nutricional, é feito um exame chamado dermatoscopia do couro cabeludo, né? Que a gente avalia a qualidade desse couro cabeludo, se existe algum processo inflamatório, a gente consegue fechar um diagnóstico através desse exame e aí, a partir disso, a gente traça ali um plano de tratamento para aquele paciente individualizado. Entendi. Por isso que os tratamentos disponíveis em farmácia, na grande maioria das vezes, não fazem o efeito desejado. Ah, mas eu tomei tal vitamina, eu usei tal medicamento e não resolveu minha queda. E mas a gente ouve também das amigas, né? Ah, minha amiga usou o tal lá do minoxidil, eu vou também usar e as pessoas saem usando, né? por isso que muitas vezes não resolve. Você precisa realmente fazer essa investigação né, com o médico. Agora, a gente tem fotos aí de famosos que sofrem ou já sofreram com a alopécia. Vamos colocar aí, pra gente comentar cada um? Olha só. A Maraísa, da dupla Maiara e Maraísa. Inclusive, eu acho que ela tem até um destaque lá no Instagram dela, falando desse problema dela. E elas usam muito aplique, muito mega hair, né, para shows, aqueles rabos de cavalo grandes. Doutora, isso influencia na queda? Mega hair, rabos de cavalo, apliques? Sim. Na verdade, os apliques, eles vão fazer uma alopecia
por tração na região dos apliques, né? Entendi. No caso da Maraísa, além da questão dos apliques, ela tem uma calvície androgenética, né? Ela já fez todo em redes sociais dizendo que ela sofre de alopecia androgenética feminina e é um cabelo mais fino e mais frágil. É ralinho, né? A gente consegue ver o couro, né? Fino, né? A gente consegue observar esse afinamento, uma exposição do couro cabeludo. Então é um cabelo também muito menos resistente aos apliques. Entendi. Por isso que você usar um aplique, você tem que saber o que você tem, se realmente esse aplique não vai trazer ainda mais malefício, além da só na região da atração do fio. Entendi. Quem mais que tem? Vamos ver. Olha a Juliette, gente. Olha lá. Tá até nascendo um pouquinho de cabelo ali, tá com uns cabelinhos novos, parece, mas isso também é alopécia, doutora? Sim, ela tem um afinamento nessa linha anterior, né? O ideal seria avaliar com uma imagem realmente mais aproximada esse fio, mas ela tem uma característica de calvície androgenética feminina e esse afinamento. E é importante ressaltar que a calvície androgenética feminina, ela começa na mulher jovem, né? Ela começa a observar uma rarefação, né, uma exposição, que a gente chama em aspecto de árvore de Natal. Eu acho que você vai até mostrar uma foto que eu encaminhei para a mulher conseguir perceber os primeiros sinais de afinamento. E esse é o melhor momento de tratar essa jovem. Eles são todas jovens já sofrendo de calvície. É verdade. Tem essa foto, é isso? Olha a Naomi Campbell. Naomi Campbell, eu fiquei impressionada com essa imagem, foto. Né? Isso é uma alopecia de tração, né? As mulheres afrodescendentes costumam fazer muitos penteados, né? Trançados, que gera muita aqueles pressão, dreads, né? Isso. Trancinhas. Isso. E isso vai gerando um dano no fio, ele não suporta tanta tração. Então ele acaba fazendo um processo cicatricial. E no caso da Naomi, é um processo irreversível. A tração a longo prazo exagerada, ela acaba fazendo uma fibrose no fio. Meu Deus, aí nem cirurgia, nada funciona. Aí o que vai corrigir é a cirurgia de transplante, que aí você vai tirar um fio na área doadora de outra região e cobrir aquela área onde houve esse processo cicatricial. Meu Deus, mas fazer isso na cabeça inteira não deve ser fácil, não. Normalmente né, é na linha mais anterior, né? As alopecias de tração por penteados afros é mais nessa linha anterior. Tá. Daí que consegue é aqui que tirar. Fica puxando, tira da região, né, hospital, que é a área doadora, e você implanta nessa região anterior. Doutora, e aquelas pessoas que têm sempre os cabelinhos novos? A vida toda, aquela pessoa sou eu no caso, tá, doutora? Estou falando de mim. A vida toda eu tenho esses cabelinhos, parece que eles não crescem ou eles estão sempre crescendo. Esses fios nessa área de transição são os fios velos. Eles são fios diferentes do cabelo, fio terminal do cabelo. Então, são fios que têm um ciclo curto e uma espessura mais curta. Então, esse fiozinho muito fininho, ele não consegue ter um comprimento, a espessura de um fio terminal. Então, é um pelinho velos que recobre e faz essa transição do cabelo. Entendi. Porque o cabelo, se ele acabasse direto, a gente teria uma linha. É verdade. Então existem esses fios velos que dá essa transição mais natural e bonita para o cabelo. Ai, como Deus é perfeito, né, doutora? Sim. A gente viu a Débora Seco também. A Débora Seco, aquela época que ela teve o cabelo bem curtinho, ela sofria com alopécia também. A gente colocou aí a foto dela com uma falha bem grande, assim, um cabelo bem ralinho. Olha aí, ó, dá pra gente ver de novo. E ela cortou curtinho por conta disso. É um padrão mais difuso, né? Provavelmente ela sofreu aí com algum eflúvio telógeno mais intenso, né? Que você vê que até na região posterior, né? Sim. Agora vamos dar uma olhadinha nas fotos que a doutora mandou, que eu quero também comentar sobre essas fotos aí e a gente falar mais um pouquinho sobre a alopécia, que atinge tantas mulheres e deprime, né, gente? Deprime várias mulheres. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com a Fernanda Baruta, que é psicóloga também. Esse caso aí, doutora... Então, esses dois casos eu trouxe para mostrar como que você consegue fazer um diagnóstico inicial, né? O que você observa? Se você observar que existe uma rarefação, uma exposição do couro cabeludo à custa de afinamento. Esse fio, ele vai afinando e a risca, né? Quando a gente divide nosso cabelo no meio, que ela é linear, ela começa a dar um aspecto de galhos de árvore. Nós chamamos de aspecto de árvore de Natal. O cabelo afina e o couro cabeludo fica exposto nessa região superior. É a forma mais comum de calvície androgenética feminina. Ah lá, fica espaçado, não fica aquele risco certinho, né? Fica parecendo uma árvore de Natal fica mesmo, um aspecto alargado, né? É um caso mais avançado esse, doutora? É um caso moderado. Moderado, tá. Vamos para a próxima foto. E esse aí? Então, essa paciente também é um quadro de alopecia androgenética feminina com um padrão mais difuso, né? Essa é o paciente que merece mais atenção e um tratamento mais precoce. Porque muitas mulheres acham que é só um afinamento aqui no topo. E algumas realmente têm esse afinamento na lateral
que é importantíssimo diagnóstico e tratamento para que isso não evolua para uma perda importante do volume capilar. Tá. Eu quero convidar a Fernanda Baruta aqui com a gente. Pode entrar, Fer, por favor, que é psicóloga. Fica à vontade, minha linda. Pode sentar ali. Bom dia para você. Ô Fer, isso mexe com a autoestima das mulheres de uma maneira geral, né? Nossa, demais, né? Eu também sinto um pouco disso porque, por exemplo, eu tenho uma questão que meu cabelo foi diminuindo. Então, realmente, o cabelo é uma coisa extremamente importante nas mulheres. Tanto que pode ver quando tem doenças, que, por exemplo, câncer ou qualquer outra situação, a primeira coisa que a mulher se preocupa é com o cabelo. É verdade. Então, essas quedas influenciam muito na estima delas. Né? E elas ficam buscando realmente fórmulas, cremes, várias situações, até no desespero, para que isso melhore. Inclusive, a gente tem uma pergunta aí, não tem isso? Com relação a isso, de autoestima, até quero que a Fernanda comente um pouco para dar uma tranquilizada nessa telespectadora que mandou essa pergunta, porque realmente a gente sabe e a gente se solidariza com essas mulheres, né? Com porque certeza. Cabelo para mulher, cabelo, sobrancelha, é muito importante. Bastante. Né? Temos a perguntinha aí? Olha lá. Tenho falhas no cabelo que são muito visíveis. Todos perguntam se eu estou doente. Eu tenho vergonha até do meu marido. Eu evito até sair de casa. Olha só que importante isso, né? A Jaqueline. Sim. Olha, deixa eu contar até uma situação que aconteceu com uma criança. Ele tinha uma falha bem grande. Ele tinha vergonha de ir para a escola, na mesma sensação que ela tem, né? E aí, por exemplo, tem pessoas que conseguem, buscam um tratamento, igual a doutora Flávia tem aqui, né? Sim. Algumas pessoas têm essa dificuldade. Então, o que eu sugiro, existe um sprayzinho, e foi que eu sugeri para ele, para pelo menos uma coisa a curto prazo, para passar no lugar... Para dar uma disfarçada. Para dar uma disfarçada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, com a Luberg, é tema. Mas eu até sugiro, assim, procure alguém que entenda, não fica usando coisas que às vezes está na internet, porque pode prejudicar essa situação capilar da pessoa, mas a curto prazo a gente pode fazer um disfarce, pelo menos para você conseguir, Jaqueline, né? Sair de casa, se sentir bem perto das pessoas. Mas tem que procurar um tratamento, porque isso é só uma coisa a curto prazo. Perfeito. Olha, outro problema grande com os cabelos, que atinge 2% da população mundial, é a tricotilomania. 90% dessas pessoas afetadas são mulheres e esse é um distúrbio que envolve impulsos de arrancar pelos do corpo ou fios ou tufos de cabelo. Esse problema traz consequências estéticas, mas também consequências emocionais. Por isso, precisa de atenção e tratamento adequado, viu? E quem vai falar sobre esse assunto com a gente, esse distúrbio aí, é a psicóloga Fernanda Baruta, que já está aqui com a gente no bate-papo. Fer, o que é a tricotilomania? O que causa? O que leva as pessoas a fazerem isso? Tá. Ela é esse hábito de realmente tirar pelos e fios de cabelo. Pode ser sobrancelha, pelinho do braço? Qualquer pelo, pode, tá. Pode, tá? Normalmente são mulheres. Lembrar que, quais são as causas? Uma delas é a ansiedade. Então, você pode ver que por mais que a gente não puxe, às vezes a gente fica assim com o cabelo quando está ansiosa. Puxa, isso. Dá uma enroladinha aqui, ó. Isso. Então, as mulheres algumas vezes têm. O cabelo está muito relacionado às emoções. Por isso que também ela atinge tanta questão da estima, que é uma coisa muito importante. E é fácil acesso para a mulher, né? Sim, com certeza, tá aqui, né? Isso. Então, a ansiedade é uma situação. E aí, o que acontece? Quando eu arranco um fio, né, de cabelo, dói. Ele é incômodo, né? Não é aquela dor absurda. Isso. Ele também gera a mesma coisa que a gente costuma ver nos adolescentes de se cortarem. Eu prefiro a dor física do que a dor emocional. Entendi. Então, às vezes, a mulher vai na frente do espelho e fica tirando cabelinho branco. Ok, você tirar um cabelinho branco. Quando você percebe que isso está realmente, que não está normal? Quando você para um bom tempo do seu dia para fazer isso todos os dias. Entendi. E até então estou só tirando alguns fios. Na verdade, eu estou adoecendo. É a mesma coisa que o excesso. Ao invés de eu estar no celular, eu estou lá tirando os fiozinhos de cabelo. E até essa questão, né, doutora Flávia, de ficar aqui, ó, assim, causa uma atração, né?
Porque vai enrolando e vai meio que puxando, né? O hábito de passar a mão, por si só, não consegue gerar uma calvície, né? A atração, ela tem que estar permanente. Agora, entrando na questão da tricotilomania, né? Pode fazer uma calvície definitiva, né? Aonde você traciona no mesmo local, você pode gerar, com a retirada, um processo cicatricial no local. Então, é muito importante esse acompanhamento emocional e tratamento. Porque daí é irreversível, né? Toda vez que a gente fala em alopecias cicatriciais, são alopecias que o fio não volta a nascer. Não são tantas, mas é importante. E quais são as áreas mais afetadas pela tricotilomania? Acho que a Fer pode responder isso pra gente. Normalmente é o da cabeça. As mulheres normalmente puxam, principalmente desse hábito, que vai ficar assim, né? Vou, na verdade, tirar alguns fios que realmente tá incomodando, eu não gosto. Começa disso. Ou pode ser também a sobrancelha, né? Porque nós temos o hábito. Então, normalmente, gerado nessa região. É um hábito maior. E geralmente está associado a algum outro transtorno, Fernanda? Olha, pode existir, sim, como eu tô falando, pode ter uma ansiedade, tá? Pode ser toque, de repente? Pode, o toque também. Pode o toque. Pode, na verdade, pessoas, alguém que seja border, pode. Pode alguém que tenha bipolaridade. Uma série, pode. Todos os transtornos podem gerar isso. Principalmente, por exemplo, o bipolar, como ele tem essa instabilidade entre mania e depressão, quando ele está em estado de mania, que essa ansiedade, todo esse processo é muito alto, tá? Em processo de depressão, a gente vê isso muito pouco. É realmente mais em crises, assim, de agitação e mania. Então, o toque, sim, porque talvez aqueles fios não estejam como você gostaria, tá? E normalmente pode ser de uma região só. Entendi. Sempre aquela mesma região que a pessoa vai tirar. Pode ser, não é sempre, tá, mas pode ser também. E daí vai ficando as falhas, né? Isso. Tem fotos aí de tricotilomania, Su? Olha, ô Fer, agora falando de dicas. Prender o cabelo, por exemplo, ajuda? Não, é que assim, olha... Porque daí a mulher não vai ficar com o cabelo aqui, faz um coque, ela não vai puxar o fiozinho. Depende, porque se isso já for um hábito, ela vai tirar daqui, ó. Ela vai fazer isso daqui, ó. Entendi, ela vai desprender. Ou ela pode tirar de outras partes do corpo. Entendi. Não significa que ela vai ficar numa região só do corpo. Ela pode tirar de outras. Entendi. Entendeu? Então não é uma coisa que pode ajudar? Ok, pode. Mas dependendo do problema, deixa eu explicar. Para lidar com a situação, claro, a gente tem algumas coisas que podem no dia a dia, junto com o tratamento. Se ela não tiver com tratamento, isso vai dar continuidade. É porque a gente fica numa sensação, começou a puxar o cabelo, então com o tempo passa. E tem pessoas, né? que começam a comer também, né? Isso, comem e dão problemas gástricos, porque na verdade ele não dissolve a queratina. O estômago ele não tem esse poder. E aí começa a fazer alguns bolos, né, dentro, pode levar a uma cirurgia. Então pode criar outros problemas muito graves. Então lembrar que essas doenças estão ligadas a questões emocionais. Se você não está com tratamento psiquiátrico, que vai trabalhar essa parte neurológica, né? E essa parte psíquica, e aí a parte emocional trabalhar como psicólogo, você pode ter isso pro resto da vida. Aí não adianta na doutora Flávia fazer um tratamento se emocionalmente eu não estou tratando a doença. Entendi. Vai voltar. E dá para tratar só com psicólogo, por exemplo, sem ter que entrar com medicamentos, com psiquiatra? O que eu faço normalmente para falar isso? Eu vejo o grau da situação. Sim. A gente faz uma avaliação e aí pode ver. Aí você até tenta aí 2 semanas para ver o processo e aí dependendo, você vê que o estado grave realmente precisa de um psiquiatra. Olha só, a gente tá vendo aí a pessoa puxando o cabelo, olha só, e a falha que dá. E fica uma falha bem... Esse é um caso da pessoa que puxa sempre no mesmo lugar, né? Sim, Doutora... mas não quer dizer que sempre seja no mesmo lugar. Esse caso, por exemplo, é irreversível? Dá para falar? Na verdade, tem que fazer uma tricoscopia para falar, né? O mais comum na minha prática clínica do consultório é que a pessoa tire de uma região, mas ela não chega a fazer uma clareira, como ali, né? Essas regiões de clareira é mais comum em criança. Criança geralmente tira num único ponto e é uma coisa muito importante para a observação dos pais, porque a tricotílera é muito frequente em criança. Olha só. Essa questão do bullying escolar, às vezes a mãe percebe que a criança está tirando o cabelo. Né, doutora? Então, assim, a gente observa com muita frequência. Nas mulheres, geralmente fica uma placa mais rarefeita, com menos densidade. A questão se isso vai virar uma cicatriz ou não tem que ser avaliado, porque na maioria das vezes a tricotílea leva muitos anos para chegar a fazer um processo cicatricial. Então, quando se trata a questão emocional e psiquiátrica, geralmente existe uma repilação. Aí o dermatologista pode estar junto, né, tentando estimular com que esse cabelo retome seu crescimento. Mas a parte psiquiátrica e o acompanhamento psicológico é fundamental em qualquer tipo de tricotilo.
Mesmo Legal. nas crianças também é fundamental. Agora, doutora, ainda voltando um pouquinho a falar da alopécia, dá para prevenir queda de cabelo? Se você tem um ciclo capilar normal, não existe nenhuma doença de base, teoricamente você não tem que fazer nada para evitar essa queda, né? Quando que você tem que fazer tratamentos de prevenção, vamos por assim? Quando você tem um diagnóstico de uma calvície androgenética, quando você tem episódios muito recorrentes, como você me falou, né? Eu tenho muitos períodos da minha vida que eu tenho muita queda de cabelo. Aí fica próximo a uma patologia, existem sim tratamentos de prevenção. Mas se é um episódio eventual, né? Aconteceu um Covid, eu tive uma queda intensa, meu cabelo recuperou, não existe a necessidade de você fazer isso, né, de uma forma contínua. Né? Alguns hábitos, como alimentares, isso sim, a boa higiene do couro cabeludo, isso sim pode ter uma ação preventiva. Tá. Hoje em dia a gente vê muitas clínicas de estéticas e esteticistas trabalhando com essa questão da queda capilar, né, doutora? Funciona esses procedimentos estéticos? Depende do diagnóstico desse paciente, é aí que a gente realmente, como médico, dermatologista, a gente tem muita preocupação. Porque é muito comum a gente receber no consultório pacientes com patologias importantes, né, com doenças cicatriciais, pustulosas, graves de couro cabeludo, e que postergou excessivamente o diagnóstico, né, e muitas vezes a gente não consegue nem reverter pelo tempo que ele buscou esses tratamentos paliativos, né. Então, assim, quedas importantes de cabelo, é fundamental que o paciente procure um médico dermatologista. Perfeito. Tá? Agora, existem tratamentos para haste, tem tratamentos mais superficiais que geram certo benefício, mas se existe uma doença, uma queda exagerada ou alguma patologia desse couro cabeludo, é fundamental uma investigação e uma avaliação de um médico dermatologista. Perfeito. Meninas, muito obrigada, viu? Obrigada a Adorei você. nosso bate-papo. Eu Obrigada, te doutora agradeço, fico à Flávia, disposição. Fernanda, Baruta. Bom dia para vocês, viu? Para você também. Igualmente. Obrigada.